Olá, eu sou o André Knaga Benites e estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal Arte da Matema, dessa vez falando sobre a matemática do Round 6, uma série coreana da Netflix, mais especificamente sobre o quinto jogo dessa série, que é a Ponte de Vidro. E como funciona esse jogo? Bem, nós temos 16 participantes e eles, como equipe, vão ter que fazer 18 escolhas, né, entre direita e esquerda. Não quero dar muita spoiler de como é que funciona isso daqui, mas basicamente é isso, né? A pessoa da frente, eles estão em ordem, né? A pessoa da frente vai escolher entre esquerda e direita. Tem uma certa e uma errada. Se ele escolher a errada, ele está eliminado e sai do jogo. E daí, se ele sair do jogo, a segunda pessoa entra no lugar dele, né? Então, se ele errou aqui no primeiro passo ou degrau, né? Aí a segunda pessoa já começa daqui, tal. Mas qual a probabilidade de cada um deles, certo? Claramente, a pessoa da frente é a que está sofrendo maior risco, né? Ela, se mantiverem a ordem e tal, vai ser a primeira a se dar mal, a sair do jogo, certo? E depois vem o segundo lugar, o terceiro. E essa pessoa aqui é a pessoa com maior probabilidade. Mas qual é a probabilidade de cada um deles, né? Eu sugiro que vocês pausem o vídeo para procurar essa solução, né? Lembrando que a gente está tratando de condições ideais, né? Então ninguém vai esquecer qual que é a escolha certa, né? A partir do momento que alguém passou, todo mundo vai lembrar, não vai ter ninguém caindo sem querer, né? Esbarrando e caindo. Mas qual seria a probabilidade de cada um deles, né? Considerando que aqui tem 50% para cada, né, equiprovável, né? Podem pausar o vídeo, né? E se vocês ficarem com dúvida por onde começar, aí eu vou contar um pouquinho uma dica para vocês de como eu acabei pensando na solução. Você que já deve ter pausado o vídeo por um tempo, tal, talvez já tenha percebido que para calcular a primeira pessoa até que é tranquilo, né? É um problema conhecido, tal, né? Cada um vai ter metade, então vai ser meio vezes meio vezes meio, 18 vezes, né? Então dá 1 sobre 2 elevado a 18, que é muito, muito difícil, né? Mas a partir do momento que você começa a botar duas pessoas, a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil, porque você não sabe onde que a segunda pessoa começou ou não. Fica um pouco difícil de saber como modelar isso daqui, né? Então, eu vou mostrar um certo caminho, assim, né? Que é uma dica todo mundo já deve conhecer, né? De sempre começar pequeno, né? Com casos pequenos que seja fácil de resolver. Então aqui, por exemplo, uma pessoa e um caminho, né? Bem, só tem dois cenários, certo? Ou ela vai acertar, ou ela vai errar, certo? Não tem muito, né? A gente pode colocar um xizinho, né? Se ela errou, ou um V de vitória, né? Se ela acertou. Essas são as duas possibilidades, facílimo de fazer, legal. E agora, o que acontece se a gente deixar duas pessoas? E duas escolhas. Aí a gente já pode começar a fazer a árvore de probabilidade, certo? Então, aqui, estamos tratando da primeira pessoa, né? Vamos supor que ela tem duas opções, ou ela acerta ou ela erra. Vamos deixar as que ela acerta em cima. Então, se ela acertar, os dois aqui estão vencendo. Se ela errar, o primeiro perdeu, o segundo tá na disputa ainda, certo? Beleza. E em seguida, bem, de novo vai acontecer a mesma coisa, né? Essa primeira bifurcação é a primeira etapa, certo? Que o primeiro cara pode acertar ou errar
né? Se ele acertar, estou mostrando aqui, se ele errar, está mostrando aqui, beleza. E ele pode acertar de novo, né? Ele pode acertar duas seguidas, aí sim vai ficar, os dois vão sair tranquilamente, certo? Se ele acertar a primeira e errar a segunda, aí fica desse jeito aqui. E agora falta só mostrar, continuar aqui a árvore de possibilidades, né? E se ele errar a primeira e acertar a segunda? Bem, então, né? E na verdade não é o mesmo jogador, né? Essa daqui o primeiro errou, e daí o segundo entrou no lugar dele, e daí o segundo acertou, e daí ele saiu tranquilo, ainda estava no jogo. Mas pode ser que um erre e o outro também erre, né? Todas essas são equiprováveis, né? Como a gente não sabe a probabilidade, a gente supõe que são equiprováveis. Então, legal, vamos dar uma olhada aqui. Quantos sobreviver, né? Quantos acabaram vencendo e quantos, né, tiveram que sair do jogo. Qual é a probabilidade de cada um? E no caso a gente tem aqui um quarto dos dois sobreviver, né? Dos dois saírem do jogo, ou melhor, continuar, né? Enfim, dos dois vencerem, um quarto de chance dos dois perderem e metade de só um vencer, que no caso é o segundo, né? Sempre tem que ser o segundo que vai sobreviver, né? O primeiro vai ser o primeiro a perder o jogo, né? Agora vamos pensar o que aconteceria, não com 4, né? Não vamos pular. Tá difícil selecionar aqui. Pronto. Agora vamos fazer com 3, mas a gente tem que tomar um certo cuidado porque a árvore vai ficar um pouco grande. Então eu vou pausar aqui e logo vou mostrar a árvore completinha. Aqui, essa daqui é a árvore de possibilidades inteira, certo? Ele pode acertar, 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 né? Acertar, errar, aí acertar de novo, né? Cada uma das opções estão aqui, certo? E a gente pode perceber que, né, acaba mantendo essa ideia que essas potências de 2, né? Para ele vencer todas tem que ser um oitavo, né? Para perderem todas, né? Aí esse tem que perder, esse tem que perder, esse tem que perder, né? Então, também acaba sendo uma potência de 2 aqui, né? Mas aqui no meio, né? O que está acontecendo, né? Quando que 2 perdem o jogo, né? E pode ser, bem, aqui, né? Os dois primeiros perderem e o terceiro acertar. Pode ser o segundo acerta aqui, né? Ou só o terceiro acerta, né? Enfim, cada uma dessas casas aqui, né? E fica 1, 3, 3, 8. E agora, né? De novo, talvez você esteja reconhecendo esses números aqui, certo? Talvez antes não estivesse tão claro, né? Meio, meio, um quarto, meio, um quarto. Mas aqui talvez vocês já estejam familiarizados com algum objeto matemático que tem essa distribuição aqui. Inclusive a gente já viu no canal. Então, se vocês já viram esse vídeo, né, o primeiro vídeo do canal, né, vocês já estão familiarizados com esse objeto matemático, que é o que, né? A gente suspeita que seja isso, né? Depois a gente vai ter que provar se é isso mesmo. Mas lembra muito bem o triângulo de Pascal. Né? Esse daqui é o triângulo de Pascal, já falamos bastante sobre ele, né? Uma maneira de fazer eles, né, é colocando um, né, na extremidade do triângulo e o triângulo a casa de baixo vai ser a soma, né, dos dois de cima, né? Então no caso aqui é 2, no caso aqui é 3,
no caso aqui é 4, no caso aqui é 6, e por aí vai. Você pode continuando o quanto você quiser, né? Fica 10, 10, 5, 1, né? Aí eu teria que colocar uns espaçozinhos para ficar encaixado, né? Porque o 10 tem 2 dígitos. Mas beleza, né? Pô, né? Tá bem no comecinho, mas parece que é isso mesmo, né? Será que é isso mesmo, né? Como que a gente faz para provar que é o triângulo de Pascal? Bem, o triângulo de Pascal, ele é uma dica, certo? Mas ele não vai... É isso, né? A gente precisa tentar relacionar ele com um exercício, né? Mas no fundo, o que a gente está querendo fazer é provar isso daqui, esse problema, para N pessoas, certo? N pessoas e N etapas, né? Então, como que a gente faz isso? Será que a gente consegue encontrar uma fórmula que descreva qualquer caso para 1, para 2, para 3, para N, né? Então, de 1 até N. Nesse caso aqui vai ser N-1, né? N-2. E aqui também vai ser N etapas. Uma coisa que a gente já discutiu um pouco é a gente tentar relacionar este caso com o próximo, né? Se a gente sabe, será que a gente consegue descobrir, sabendo N, descobrir qual o próximo, ou seja, o N mais 1? Certo? Será que tem alguma forma que essas duas situações elas se relacionam? E deixo um pouco para vocês, né, se vocês quiserem pensar. E logo vou mostrar como que isso fica na árvore de probabilidade. Então, tá, né, vou mostrar aqui como é que fica. Eu sugiro, se você quiser mesmo resolvendo tal, vai construindo, vai fazendo, né? A gente fez a terceira, né? Tenta fazer a quarta, tenta perceber o que a terceira e a quarta têm em comum para você achar essa fórmula de como, sabendo N, como que descobre N mais 1, certo? Eu vou colocar aqui, dando um tempo para vocês darem pause, mas agora eu vou colocar. Tá aqui, certo? Esse é o caso N mais 1. E como qualquer outro, né? A pessoa pode acertar ou pode errar. E daí nós temos esses dois casos aqui que a gente vai percebendo, né, uma recorrência, uma iteração, né? Que é o quê? Esse caso aqui, eu vou falar desse caso aqui. Porque vamos supor, sei lá, 20, né? N igual a 20, por exemplo, né? Tinha 21 pessoas, 21 etapas, aí uma errou, certo? O que sobrou aqui? Sobraram 20 pessoas e 20 etapas, que a gente já sabe isso. Isso é exatamente N. Isso daqui é exatamente a mesma árvore, né? Que se eu fizesse com N pessoas, só que com um xzinho a mais, certo? Se eu apagar isso daqui, vai ser exatamente igual a árvore de 20 pessoas e 20 etapas, certo? Então, todo mundo acertaria, tal, mas com uma pessoa perdendo a mais, porque eram 21 pessoas, né? E esse caso aqui também é super parecido com o caso N, né? É o caso N, só que com uma pessoa a mais, certo? Porque agora são 21 pessoas e 20 etapas, né? Então, é o mesmo que 20 pessoas e 20 etapas, mas com uma pessoa
a mais sobrando, né? Então, nesse caso, com certeza, uma pessoa vai, né, vai vencer, enquanto aqui também. E a distribuição é a mesma do N, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque aqui a gente tem uma pessoa a mais vencendo, e aqui é, né, uma pessoa a menos, né? Na verdade é o mesmo, é igual ao caso N, né? Só que com uma pessoa perdendo a mais, né? Beleza. Então essa é a relação entre os dois, né? É aí que a gente consegue perceber um pouco isso, né? Como a gente descobre a função geral, a gente procura o N mais 1, qual é a relação ele com o caso N, né? E eu vou mostrar um pouco. Então vamos, né, do mesmo jeito que a gente tinha feito antes a distribuição, né? Quais são os casos que todo mundo ganha? É aqui, é 1 elevado a 2, 1 sobre 2 elevado a n mais 1, né? Deixa eu tentar escrever aqui, né? 1 dividido por 2 elevado a n mais 1, né? E aqui também, quando que todos perdem, né? 1 dividido por 2 elevado a n mais 1, né? E esses casos de K, né, a gente vai percebendo, né, e a gente tem um palpite de que se relaciona com o triângulo de Pascal, e é isso que a gente vai mostrar agora. Essa daqui é a fórmula que a gente queria chegar, certo? Que é a probabilidade de m pessoas vencerem, ficarem no final, com n mais uma pessoas no total. Qual a probabilidade disso acontecer, né? Sei lá, dado 21 pessoas, 10 sobreviverem, né? É a mesma que 10 sobreviverem, no caso de 20 pessoas, mais a probabilidade de 9 pessoas sobreviverem no caso de 20 pessoas, né? Por que que tem esse daqui, né? Eu coloquei com cor para representar, né? Esse daqui é o caso vermelho, que é exatamente igual, né? Aqui a gente tem 20 pessoas e 20 etapas, a gente quer saber quanto que m pessoas vão sobreviver, né? Só que nesse caso de K, né? Por exemplo, no m igual a 10, né? Eu sei calcular isso daqui, né? Quanto que acontece para m pessoas saírem no final, né? Só que aqui, como a gente tem uma pessoa a mais, a gente acaba tendo que tirar uma, né? Então por isso que fica desse jeito, né? Fica o PM dado N, né? Probabilidade de M pessoas saírem no final com N pessoas, mais a probabilidade de M menos uma pessoas, né? Ficarem até o final com N pessoas. Então é isso daqui que é uma forma conhecidíssima que funciona para o triângulo de Pascal, né? É a ideia do... Você vai ter o de cima, né? Porque aqui, né, com o triângulo de Pascal, a gente pode ver essa mesma coisa acontecendo, né? Quando a gente fala que o de baixo é a soma dos dois de cima, certo? É a mesma ideia, né? Esse n mais 1 seria esse 2 aqui, né? E daí ele é a soma do m, né, com n, né? Se isso daqui é n mais 1, isso daqui é n, né? Isso daqui é o próprio m, isso daqui é o m menos 1, né? É essa soma que a gente está acostumado a fazer no triângulo de Pascal, certo? Então é por isso que a ideia do jogo é tão parecida com o triângulo de Pascal, né? Porque ela segue essa mesma ordem por conta da árvore de possibilidades, né? Ela tem essa iteração, essa recorrência, né, entre o caso n e o caso n mais 1. A gente consegue perceber isso daí. Então isso é ótimo, né? A gente já consegue resolver, né, o caso para n pessoas e n etapas, certo? É só a gente olhar a distribuição do triângulo de Pascal e pronto, né? A gente até pode falar, né? Então vai ser o binômio de Newton, né, de m por n, né? Sendo que n
Aliás, deixa eu pensar um pouco aqui. Então, na verdade, é o binômio de Newton, né? É o numerador e o denominador vai ser o 2 elevado a n, né? Então, bem interessante, né? De novo, assim, é muito engraçado porque eram jogos completamente diferentes, talvez não fossem tão diferentes assim. A escolha do 2 ou 1 com esse daqui, né? De uma certa forma, é que o 2 ou 1 era bem diferente, né? A gente queria encontrar os valores do centro, né? Por isso que a gente tratava do centro da pirâmide do Triângulo de Pascal, mas até que é um tanto parecido, né? Esse lance de 50-50 para um lado para o outro, 18 vezes, né? Cada um. Talvez seja um. Mas eu não esperava e não achava isso simples, né? Mas mesmo assim a gente acaba chegando no Triângulo de Pascal, mas a gente não resolveu ainda o problema original, né? O problema original falava de 16 pessoas e 18, né? Etapas, né? Então como que a gente relaciona esses dois, né? Porque às vezes acontece, às vezes a gente conta uma fórmula que é um tanto parecida, mas acaba não tendo. A gente às vezes não consegue relacionar como, sabendo o caso 16 como calcular esse daqui, porque vai complicar um tiquinho a mais, né? Depende muito da maneira que você olha a coisa. Vocês podem tentar procurar, não é tão difícil assim, mas é um pouco. Pegue um tempo para pensar um pouco nisso daqui, mas é bem interessante a resolução. E a resolução, a gente já conversou um pouco sobre isso, é exatamente pensar no caso, não 16 por 16, né? Mas no caso 18 por 18, né? 18 pessoas e 18 etapas. Essa distribuição a gente sabe perfeitamente como é que é, né? Uma pessoa, depois 18 e depois segue aí a 18ª linha do Triângulo de Pascal. Mas e aí, como que a gente relaciona isso de cá com isso de cá, né? E a gente já falou uma coisa um pouquinho parecida lá em cima, mas, por exemplo, a chance de uma pessoa sobreviver aqui é igual à probabilidade de 3 pessoas vencerem aqui. Certo? Porque porque é isso, né? A gente imagina a fila e pensa que as duas pessoas 18 e 17, a gente só ignora elas, finge que ela não existe. Aí a gente vai ter um caso exatamente igual aqui, certo? Então, a probabilidade de 3 pessoas vencerem nesse caso de cá é igual à probabilidade de uma pessoa no caso de cá, né? Então é só fazer um M-2, vamos dizer assim, né? A gente pensa nessa distribuição, mas a gente vai ignorar os dois primeiros, né? Então o primeiro vai ser um pouquinho diferente, né? E aqui a gente pode ver, né? Eu acabei fazendo triângulo de Pascal no Excel. Não é muito difícil de fazer, inclusive até recomendo se você for professor, quiser fazer. Porque é bem simples, né? Você vai usar essa fórmula, né? De que soma, né? Esse com esse dá esse, e daí você pode ir passando, tal. E era meio difícil encontrar um triângulo de Pascal que é até a 18ª linha, mas tá aqui, né? Ele. Lindeza. E isso daqui seria se fossem 18 pessoas e 18 etapas, mas a gente vai querer tratar apenas, é uma acumulativa, né? Esse daqui também é um ponto interessante de falar, né? Porque, por exemplo, aquele era o caso de exatamente 3 pessoas sobreviverem, né? Mas eu tô falando da terceira pessoa, né? Falando do último pra cá, né? O antepenúltimo, qual a chance dele sobreviver? Seria de 3 pessoas, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, somando todas as outras, né? Se o primeiro ganhar, ele também ganha, né? Se o segundo ganhar, ele também
né, ganha e sai, né? Então fiz isso daqui, né? E montei uma tabelinha, né? Isso daqui é a chance da primeira pessoa, né? é, Vencer, a segunda, a terceira, e a gente vai vendo como que essa probabilidade é, vai mudando. Lá pro final, já vai ficando muito próximo de 100%, 99%, né? Do mesmo jeito que esses daqui estão muito próximos do zero, né? Como é espelhado, é simétrico, esses daqui vão estar muito próximos do 99, né? Chega uma parte aqui no meio que está 40%, tal, tal, tal. Então eu até fiz uma tabela aqui, ó, da probabilidade de cada um vencer, né? O jogador número 1, eventos, espaço amostral. O espaço amostral é sempre o mesmo, né? Que é 2 elevado a 18. E coloquei em porcentagem aqui, né? Muito, muito pouco, tal, tal, tal. Aqui já é um pouquinho melhor, um quarto de chance do sétimo, do oitavo jogador sobreviver, do nono é um quarto, tal, tal. E os últimos é quase certeza disso acontecer, né? A gente até pode falar na própria série. Não vou dar spoilers, não. Não vou dar spoilers. Mas a gente pode até olhar e falar que foi um negócio um tanto improvável que aconteceu, mas ao mesmo tempo não, porque aconteceu muitas coisas, foi longe do ideal a situação que eles estavam, né? Esse daqui foi o artigo que eu escrevi, mandei de novo para a RPM, né? Pela primeira vez, não estamos falando de um artigo que eu publiquei, mas enviei lá, quem sabe se interessam, né? Mas não vai ser pro próximo, né? Quem sabe vai ter um tempinho aí. E daí, inclusive, falo aqui de novo, uma outra coisa muito, muito interessante, né? Que eu acabei percebendo e tal. Eu mandei até, fiz uma versão em inglês e eu mandei pro e-mail do Numberphile, porque eu achei muito legal e é um assunto um tanto do momento, está um pouco atrasado, né? Já faz um mês, sei lá, já faz umas semanas aí que já não tá tão na moda assim. Mas eu achei super legal que tem a ver isso daí, né? Isso aqui montando, né? O caso 1, 2, 3. De o caso N mais 1 para o caso N. A tabela. E uma coisa interessante de se perceber é que quando você... Deixa eu mostrar no texto em português, né? Quando você olha aqui para a terceira, por exemplo, né? A gente realmente consegue juntar dois galhos dessa árvore, né? Eu amo a analogia da árvore das possibilidades, mas eu também gosto de algumas outras analogias que são é, similares, assim, que é, por exemplo, um rio, certo? Porque é meio esquisito pensar numa árvore que vai bifurcar os galhos e os galhos vão voltar assim, até dá para imaginar, né? Mas não é tão natural assim, eles não vão se juntar e virar um galho só, né? Do dobro da grossura, tal. Mas a gente pode pensar num rio, né? Um rio que se bifurca, né? Você tem o principal que tem lá a sua vazão e daí a vazão vai se separar, né? Eu acho muito útil essa analogia quando você está tratando de elétrica, porque está acontecendo a mesma coisa, um monte de elétrons estão passando, né? E daí a corrente elétrica o número de elétrons, né, vai bifurcar, uma parte vai vir para cá, uma parte vai vir para lá. Muito interessante essa daqui, e no fundo tá muito parecido mesmo, né, os rios, né, e também canos, né, se pensar em encanamento acontece a mesma coisa, né, uma vazão de água tal, e se for abstrair bastante mesmo, a gente até pode pensar que a própria árvore é como se fosse, faz o mesmo papel, todos são análogos, né? O cano, o rio e a árvore, né? Ela vai bifurcando a água e vai dispersando e passando por vários lugares, né? Então são analogias muito fortes e muito interessantes, né? Mas nesse daqui é interessante porque eles se bifurcam, né? Quase como formam uma ilha, né? Um rio que se bifurca e depois ele se junta assim. E como que isso fica visualizado? Você vê, é exatamente igual, né? XVV, 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 XXV, XXV. Essas duas coisas são iguais, então a gente pode meio que emergir elas, né? Você pode juntar, pode fundir. E o que acontece se a gente fundir esses dois ramos, esses dois galhos? A gente termina com isso daqui,
né, o triângulo de Pascal, né? Então, mais uma maneira de visualizar isso daqui bem claramente, né? E eu também achei bonito que lembra muito o triângulo de Sierpinski, né? O triângulo de Sierpinski, para quem não conhece, vou procurar aqui uma imagem. O triângulo de Sierpinski é esse daqui, né? Eu preferi fazer eu mesmo, tal, para não ter problema de direito de imagem, de coisas parecidas, mas é um objeto matemático conhecido, né? É... Isso daqui vocês já devem conhecer, do Legends of Zelda, não sei o que. É um formato bem bonitinho, né? Triângulos equiláteros uns com os outros, né? 4 triângulos equiláteros bonitinhos nesse modo, né? Mas o triângulo de Sierpinski ele é um fractal, né? Ele não é, o que eu estou falando não é exatamente um triângulo de Sierpinski, mas lembra muito, porque não sei, foi um negócio que realmente me acabou lembrando visualmente da coisa. Eu vou buscar uma imagem aqui porque não dá pra. Vai demorar muito se eu tentar desenhar isso. Então tá aqui, né? A imagem do lugar que eu tirei e tal. O N0 é assim, o N1 é do jeito que eu tava falando, né? E daí você vai diminuindo, diminuindo e vai formando um fractal, né? Uma repetição, né? Você vê que esse pequenininho é igual esse daqui, só que um pouquinho menor, né? Tem várias coisas interessantes sobre isso, potência, não sei o quê. Mas isso me lembrou um pouco, né? Não sei porque me lembrou tanto assim o triângulo de Sierpinski, né? Nesse lance da bifurcação e tudo mais, né? E o triângulo de Pascal ele tem ele já é conhecido, né? Que se você olhar quando é ímpar, quando é par, vai formar um triângulo de Sierpinski, né? Então uma uma relação entre os dois que eu não sabia que eu fui descobrir por causa disso, por ter explorado tal. De novo, né? Às vezes a gente acaba descobrindo uma coisa que as pessoas já sabiam, né? Mas eu achei muito, muito bonito, muito legal mesmo, né? Esse lance de como é uma árvore de possibilidades que geralmente elas só vão bifurcando, bifurcando e a gente trata como vários casos diferentes. Mas nesse caso aqui, eles vão se juntando também. Então achei muito, muito interessante. Inclusive, isso aqui fica lindo demais, fica muito legal, porque isso daqui de uma certa forma está mostrando, né? Sei lá, esse é o caso de uma pessoa e uma etapa, né? Você tem uma chance de ir para um lado, uma chance de ir para o outro, né? De acertar e de errar. Essa daqui é a chance de você acertar tudo, né? Isso daqui é a chance de você errar um, certo? Então você acertou um, errou outro. Ou você erra e depois acerta, né? Essa daqui você pode acertar, acertar, acertar. Essa daqui é acertar, acertar, errar. Errar, acertar, acertar, né? Que mais? Só que daqui você teve duas vezes, né? Você também pode acertar, errar, acertar, né? Por isso que são três, né? Porque você pode aqui, aqui e aqui, né? De uma certa forma, isso mostra de um jeito muito legal essa ponderação, né? Porque a gente também pode só olhar esses dois e somar. Porque aqui você tem dois caminhos para chegar nele, então você tem 2 mais 1, né? 2 aqui e 1 aqui. Então são 3 no total, né? Então todos esses daqui, né? No caso de 4 pessoas, né? Você tem um caso de todo mundo acertar, 4 casos de, né, alguém não acertou, 6 casos 2 a 2 e por aí vai, por aí vai. Então o próprio triângulo a gente pode usar ele muito bem para modelar isso daí, né? Cada vez que você anda para a esquerda, por exemplo, né? Acertou, 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 errou, acertou, e que ele está mostrando todas as possibilidades possíveis, né? Então, é isso. Eu achei muito, muito legal mesmo, como uma modelagem que parte de uma árvore de possibilidades, tal, que deveria terminar com 2 elevado a 18 ramos, né, gravetos, vamos dizer assim, né? Acaba com menos gravetos, mas cada número aqui representado, né, se a gente somar, vai dar o 2 elevado a 18, que são o número total de casos, né? Mas eles já estão distribuídos de uma forma bonitinha, da forma do triângulo de Pascal. Então aí, mais um caso interessante, né? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, né? É interessante pensar, né? Que provavelmente o cara
o criador do Squid Game não estava pensando em tudo isso daí, né, na matemática por trás, tal, mas mesmo assim você acaba chegando nesses lindos objetos matemáticos conhecidos, porque é isso, né? Por isso que eles são conhecidos, porque eles realmente aparecem em muitos lugares, né? Mesmo a gente não imaginando que eles vão aparecer, né? Essas recorrências, tal, tal, tal. E é um caso bem interessante que isso aparece em um jogo que é, não necessariamente tinha a ver com desenvolvimento matemático, né? É muito interessante como que isso acontece mesmo na história da matemática, né? Um jogo acaba virando uma inspiração para a gente aprimorar ainda mais os nossos conhecimentos matemáticos, né? Vira uma motivação. Então, esse é um tema muito interessante que eu espero que a gente possa falar mais vezes no canal. Então é isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.